É com a proteção de Deus, nós estamos aqui para apresentar mais o programa J. Louça, né? Como todas as semanas, aí com o seu incentivo, com o seu apoio, né? A gente está aqui. Estamos aí indo já 9 anos, já entrando no 10º ano já de programa J. Louço, e se Deus quiser, né, e enquanto vocês estiverem nos assistindo, nos prestigiando, a gente vai estar aqui. O objetivo da gente aqui é trazer informações, trazer coisas boas e trazer pessoas amigas da gente. Ele me oportuniza esse programa, conhecer muitas pessoas e conhecer muito e fazer muitas amizades. E uma das amizades que eu tenho aqui já de longa data em Guarapuava, já do tempo de vereador e tudo mais, que eu estou convidando para trazer aqui, é o meu amigo Isaías Roberto. Quem não conhece o Isaías Roberto? Só que o Isaías Roberto, né, radialista, Isaías Roberto técnico de segurança do trabalho, técnico de contabilidade, aí formado em letras, de repente o Isaías Roberto, teologia, digo, Isaías Roberto, que é isso? Digo, pô, Alonso, recebi uma nova missão, digo, então convidei ele para vir contar para a gente aqui o que o Isaías Roberto está pretendendo. Isaías, muito obrigado por aceitar o convite de estar aqui, né? De vez em quando eu também vou lá no teu programa falar algumas abobrinhas lá, mas é um prazer trazer você aqui. Tá aí para a tua saudação inicial e vamos bater um papo hoje diferente aí, Isaías. Todos nós sempre temos e sempre procuramos andar com Deus, procurar a Deus, e a gente naquela luta incansável, você vai procurando em tudo que porta, tudo que lugar, tudo que diz que é bom, mas chega um momento que você vai chegar no caminho. E não tem jeito você sair daquele caminho, porque é o único caminho que tem. E o único caminho que eu acabei chegando foi quando eu descobri Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Aquele que morreu na cruz, por isso que eu digo, se não está contente, suba na cruz e faça o melhor. Certo. E quando a gente se descobre, a gente procura andar no caminho e você acaba encontrando o quê? O que o ser humano mais busca em si? Ele busca a paz, ele busca a tranquilidade, ele busca dominar a paciência, ser dominado e dominar. Então, quando você tem todos esse handicap, você coloca e você vai entendendo e compreendendo a natureza da vida, porque nós, vejam bem, nós aqui estamos vivendo, nós somos passageiros aqui, e um dia temos que prestar a nossa conta. Nós não nascemos do acaso, não nascemos de uma explosão cósmica, do Big Bang, como alguns defendem, não. Nós somos criacionistas. Nós viemos de Deus e para Deus iremos voltar. Então, quando nós passamos por essa vida, tem que passar fazendo bem, como o Dr. José faz o bem. Eu sei, conheço a sua história, a sua vida, de pessoas que, quando chegam lá na sua imobiliária, nunca saem de mão vazia, de mão abanando. Mas também as pessoas estão precisando, e quando vem até você, encontrar uma palavra amiga, uma palavra que te dê entusiasmo, porque nós estamos vendo um mundo se tornando cada vez mais, e a tendência é ele se tornar pior, porque o mundo é pessimista por uma contingência de todos os desastres, certo, por causa das guerras, por causa das coisas que estão acontecendo aí. Mas você, quando tem Deus, você está em paz com você dentro, mesmo tendo guerra ao redor. Então é importante que você tenha essa tranquilidade, que você tenha esse domínio próprio, para que você não possa acontecer de você ir para o outro lado, ou seja, se derivando para o lado mal, tentando conseguir as coisas maleficamente, as coisas indo contra a lei, e assim vai. Mas você tendo Deus, vai caminhar de conformidade com o padrão, com aquilo que está pré-estabelecido, que nós encontramos na Bíblia aí. Mas como que a gente chegou até Deus? Como é que a gente se descobriu? Esse caminho novo do Isaías. Esse caminho novo aí. O caminho novo foi assim, desde a minha infância, eu vim da cidade de Irati, lá, desde a infância a gente cresceu, nunca cresceu aprendendo a conhecer a palavra de Deus, a Bíblia. Então o que a gente fazia? Ia lá, ouvia, participava de uma religião, escutava lá, mas entrava por um ouvido, saia por outro, você não tinha aquele aprendizado. E na sexta-feira o que você ia fazer? Você ia nas tendências afro. Então você ia para aquele lado. Então a cabeça da gente era bem bagunçada. Então você não tinha uma estrutura espiritual. Que é importante o ser humano ter uma estrutura. Certo. Porque se não tiver uma estrutura, ele pode disfarçar que está bem, mostrar para todo mundo que está bem, mas lá dentro ele tem a maior guerra. Que a maior guerra do mundo não é a guerra que está aí fora. Certo. Não é a guerra do Irã. Não é essa guerra que tem por aí, mas a guerra interior que tem dentro da pessoa. Porque lá dentro que você está tendo as maiores batalhas, dentro de você.
Mas aí que você deve saber como lutar, gente. Você tem que fazer uma introspecção, você tem que buscar, mas quando você chega naquele finish, a história do apóstolo Paulo, o que aconteceu com ele? Ele tinha a cultura hebraica, tinha a cultura judaica, tinha a cultura romana, mas ele tinha tudo isso. Ele era um fariseu, ele era do Sinédrio. O que ele fazia? Quando apareceu a seita cristã, que na época ele combatia aquilo. Ele queria destruir, chegava a pedir a carta para perseguir os cristãos, para matar. Mas a hora que ele teve aquele encontro na estrada de Damasco, que o livro, a Bíblia, retrata e cita lá em Atos capítulo 9, que ele teve um encontro pessoal com o próprio Senhor, o Senhor dizendo para ele, Saulo, o nome dele lá antes era Saulo, depois que virou Paulo. Paulo no grego significa pequeno, por isso tem nome aí, Paulo Sérgio. Sérgio significa servo, então pequeno servo. Paulo, pequeno. Ele disse, por que me persegues? Ele falou, quem és tu? Sou Jesus. A partir daquele momento que ele teve esse encontro pessoal, a sua vida foi mudada. E hoje nós temos as cartas paulinas, que está inserido na Bíblia, e é através de Paulo que nós conhecemos bastante coisa, conhecemos as igrejas de Laodiceia, Filadélfia, e aí vai. Uma série de coisas que ele escrevia cartas, mandando para as igrejas que trabalhassem dessa forma, desse modo e desse jeito aí, como também ele escreveu. Quando foi em Laodiceia, foi João que escreveu, o apóstolo João que escreveu para essas igrejas, que teve a visão. Mas Paulo teve Filipos, nós vamos ver Efésios, Galácia e tantas outras igrejas aí. E Paulo teve essa mudança. E a mudança nossa também acontece aqui dentro. Você tem mais paz, tem mais tranquilidade, você conversa com as pessoas, porque você, quando tem o espírito ruim, o doutor Miguel está falando aqui, quando você chega numa pessoa, parece que você sente um mal-estar, parece que a pessoa está chegando assim, querendo extorquir você alguma coisa. Agora, quando você não tem essa maldade, você vai conversar normalmente e deixa que as coisas aconteçam naturalmente, sem intervenção tua, sem forçar, sem fazer nada. Com certeza. E aí, Isaías, assim você, Isaías sempre esteve lidando com o público, sempre esteve falando com o povo, sempre teve contato de rádio. Como é que está sendo, assim, resumidamente, esse ministério teu, dessa experiência de chegar lá, pastor Isaías? É que a gente não pode, porque todo ser humano, veja bem, o Isaías locutor é na rádio. O Isaías locutor é na rádio. Eu saí da rádio, eu vou fazer meu pastorado, vou fazer minha missão. Qual é a missão? Todo ser humano, o que ele quer? Se alguém vem até você, se você estiver preparado, se torna mais fácil de você conversar com a pessoa, orientar, fazer uma oração para a pessoa, e você coloca ele na presença de Deus, e Deus vai dar solução para ele. E você vai orientar a pessoa, e a pessoa vai sair mais tranquila. Agora, se você não tem o contato, agora eu pergunto, quando eu estava nas outras seitas, nas outras que eu estava lá, como é que eu vou dar paz, como é que eu vou tentar dar um conselho se eu não tenho paz comigo mesmo? Então, a verdadeira paz excede todo o entendimento, como diz a palavra de Deus. E essa paz, que agora, quando vem as pessoas, vêm conversar comigo, assim a gente conversa. Só que eu não sou, o doutor José, uma pessoa assim fanática. Certo. Porque o fanático, ele afasta todo mundo. E a pessoa que é morte, que não quer nada com nada, também está. Então a gente está equilibrado. Quando a pessoa vem, quer conversar, a gente fala. Se a pessoa não quer entrar em outros assuntos, ele quer conversar sobre futebol, quer conversar sobre administração pública, quer conversar outros assuntos, a gente conversa. Mas, então a gente sabe diferenciar uma coisa da outra. E muito todo bom. Ser humano fosse assim, creio eu, que o mundo seria mais melhor. Com certeza. É isso aí. Zé, eu peço uma licença aqui. Fica à vontade. Para nós chamar um bloco de imóveis para venda e para locação. Com você aí. Imobiliária. Final de ano está chegando, veja que oportunidade maravilhosa para você comprar uma área muito bonita, para passar o final de ano com a sua família, programar as férias com as crianças, um lugar muito lindo mesmo. A J. Loss está trazendo 10 opções espetaculares na Campina do Simão. Para você chegar nas áreas, você vai sentido Campina do Simão, Guarapuava, Campina, né? Vai para o acesso a Goioxim, é asfalto até a beira das áreas. São 10 chácaras de diferentes tamanhos. Começa com 9 hectares e vai até 25 hectares. Tem um açude muito bonito, você vai observar depois, tem as imagens do local bem certinho. Você vai olhar assim que é espetacular. Aqui eu estou dando apenas uma entrada para você observar, assim que você olhar nas imagens você vai olhar melhor a questão das chácaras, como é que é. Você vem pelo asfalto, no chegar, uns 65 km você vai rodar sentido Campina do Simão, pelo asfalto.
Daí ela tem várias chácaras que tem acesso já do asfalto, e tem outra que é uma estrada principal, da estrada de chão, muito boa também, bem cascalhada, dá para ir com um carro pequeno sem problema algum. E elas têm frentes para essa rua cascalhada. Aí tem nos fundos, assim, tem algumas chácaras possuem acesso ao açude e algumas não. Então isso que é legal você olhar as imagens, você vai ver qual que você acha mais bonito, qual que te agrada mais, e marca com nossos corretores, eles passam lá, fazem uma visita, dão uma passadinha no final de semana com a tua família, para olhar esses imóveis maravilhosos que estão entrando na J. Louço Imobiliária. Então são 10 opções para a venda que vemos na J. Louço. É um lugar bonito, atrativo mesmo, se for lá você vai gostar. E também, assim, devido ao mercado e como está a procura de chácaras, dessas 10, uma nós já fechamos negócio e uma já está engatilhado também. Então vale a pena marcar uma visita e dar uma passada lá para você conhecer. Acabou de entrar, é a primeira gravação que estou fazendo desses imóveis para televisão e já temos uma vendida e uma já reservada. Então passa na J. Louço e conheça esse imóvel. É uma beleza, um local agradável, fica escutando os passarinhos, é extremamente aconchegante você receber teus amigos no final de semana. E 60 km de Guarapuava, via asfalto, sendo tranquilo para você chegar lá, vai com um carro pequeno e passa um final de semana muito agradável com a sua família. Venha na J. Louço Imobiliária e não perca essa excelente oportunidade de fazer um ótimo negócio de fim de ano.
que achou dessas imagens? Muito bonito, né? Também gostei muito quando vim aqui, lugar espetacular. Vale a pena vir conhecer a história do local também, muito bonito. Você não vai se arrepender e vai fazer um excelente negócio. É o lugar ideal para se passar um lazer com a sua família. Venha na J. Losso Imobiliária e nos dê a honra de ser um cliente da J. Losso. J. Losso Imobiliária. Essa semana aí, você que ligou a TV agora, nós estamos batendo papo gostoso aqui com o Isaías Roberto, né? O Isaías Roberto, radialista, e agora, hoje nós estamos falando aqui diferente. Isaías Roberto, né? Um novo ministério, uma nova missão, e então ele está atuando hoje lá na Igreja Presbiteriana, lá no bairro Industrial, que o Charquinho, que ficou por Charquinho. E o Isaías, né? Ele se formou aí na Unifil, lá em Londrina, né? E está aí trazendo essa mensagem legal para a gente aí. Então, Isaías, assim, eu queria que você contasse um pouquinho dessa nova tarefa tua. E também, hoje, né, Isaías, estamos passando aí, tá um mundo tumultuado, todo mundo nervoso, todo mundo correndo atrás, e a ansiedade, né, Isaías, está tomando conta das coisas. Então, eu queria que o Isaías, dentro do aprendizado, Isaías, conduzisse esse caminho para a gente, o que está acontecendo, o que está acontecendo na atualidade, né, Isaías, e falando da ansiedade para nós, Isaías. Doutor José, eu quero usar a Bíblia aqui para a gente falar um pouco aqui, né? Certo. Aonde que nós encontramos na palavra de Deus, em Mateus capítulo 6, cujo versículo de número 25 ele fala: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, o que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, o que haveis de vestir. Não é a vida mais que o vosso mantimento e o corpo mais que o vestido aí. O que quer dizer aqui que nós podemos encontrar aqui nesse texto aqui da palavra de Deus? E outra versão da Bíblia fala: não andeis ansiosos de coisa alguma. O ser humano tem a tendência de querer ser uma pessoa que resolve tudo sozinho. Quando ele tenta resolver tudo sozinho, aí ele consegue resolver um, consegue resolver outro e vai resolvendo. Mas vai chegar uma hora que ele não vai conseguir resolver. E nesse momento vai entrar a ansiedade. A ansiedade está na porta faz hora, querendo bater. Está assim, querendo bater. Então, quando a ansiedade entra na vida da pessoa, porque ele deixou Deus toda a vida fora, porque em Provérbios de Salomão, capítulo 16, versículo 1, ele fala: os planos são nossos. Ele falou: os planos são meus, mas quem executa é Deus. Então, nesse momento em que ele estava acostumado a fazer, sem depender de Deus, a hora que entra a dependência de Deus, começa a inverter o quadro, começa a entrar a ansiedade. Por isso que a gente vai ver pessoas ansiosas, pessoas que não param, pessoas que são hiperativas, pessoas que estão procurando o que fazer. Por quê? Porque ele quer completar um vazio que ele tem dentro dele. E quando a pessoa é bastante hiperativa, ele está querendo completar um vazio que tem dentro dele. O que é? A ansiedade. O que é a ansiedade? A ansiedade é um pensamento acelerado que tem dentro de si. A pessoa não consegue controlar o pensamento. E cada vez mais esse pensamento, comparando com uma carroça, soltou o freio e o pensamento está acelerando. E cada vez está acelerando. Enquanto ele não consegue controlar, porque a ansiedade são pensamentos que você vai pensar assim e você vai sofrer da seguinte forma. Quando entra a ansiedade na tua vida, ela entra através, você pensando assim, por exemplo, chega para o doutor José: doutor José, eu soube que uma pessoa disse para mim que vai matar. O que acontece, doutor José? Se o doutor José não tiver um fundamento bíblico, não tiver uma ligação com Deus, ele vai começar a sofrer agora. Então aquele pensamento começa a acelerar na cabeça dele. E ele não sabe o que eu vou fazer agora, para quem que eu vou levar. Geralmente são assim. A ansiedade, ela entra dessa forma. Ela entra através de ansiedade, de pensamentos devagarinho, e vai aumentando, e vai aumentando. Segundo o passo da ansiedade, o que vai acontecer? Vai levar a pessoa a ficar estressada, porque ele não está conseguindo dominar a ansiedade, os problemas, os pepinos, as coisas que estão na cabeça. E a ansiedade, sabe o que é, doutor? Porque entra, porque você não quer resolver o problema, você quer continuar sofrendo. Certo. Porque a hora que você toma a decisão, vou resolver, acabou a ansiedade. Você vai resolver, ou perde ou ganha, mas você vai resolver, e a ansiedade sai. Então, quando você não resolve a ansiedade, vai entrar o estresse. Estou estressado, estou cansado. O que acontece com a pessoa? Daí, quando ela está estressada, ela quer ficar descansando. Ela quer ficar num lugar lá. Ela não está na depressão ainda, mas está estressada. O que é estressada? Ela vive com cansaço direto.
Porque a ansiedade está dominando, ou seja, não é o corpo, não é aquele trabalho forçado que está levando com que a pessoa possa se cansar através do trabalho, não. Porque se você der margem para a tua mente, para o teu pensamento, você vai ficar estressado direto. É pior que o cansaço físico, certo. Pior que você correr, jogar uma partida de futebol. Então a ansiedade, ou seja, o ser humano, que hoje nós vamos ver que a depressão é o mal do século, já chego lá, é o mal do século, mas começa com a ansiedade. E o segundo passo vem o estresse. Quando a pessoa está estressada, o que ela tem que fazer? Dá uma recuada, para o que está fazendo, vai fazer um Cooper, vai andar na mata, vá caçar, vá fazer qualquer outra coisa. Se desligue para que você possa voltar, porque se você continuar nesse ritmo na tua vida, vai acontecer uma coisa. Eu vou adiantar mais um pouco antes por causa do horário aí. Então é o seguinte, então você está ansioso, está estressado, agora vem a depressão. O que é a depressão? Entrou o quadro, agora você não consegue. Quando entrou a depressão na tua vida, você vai ter que procurar um psiquiatra. E geralmente nós temos um tabu, doutor. Nós temos um tabu hoje, porque quem diz assim que vai procurar um psiquiatra, vai procurar um psicólogo, é louco. Eu não sou louco. Verdade. Então até a pessoa admitir que ela está com um problema, precisando de um psiquiatra, de um psicólogo, ela vai passar 50 anos. Com 50 anos, daí que ela vai procurar um psiquiatra, daí que ela vai. E quando ela encontra o psiquiatra lá, e o psiquiatra começa a dar o remédio, ela diz assim, por que eu não vim antes? Por que eu só sofri? Nós temos uma situação, eu fui procurar um psicólogo, que a pessoa ficava conversando só com pessoas sérias que vinham conversar e jogavam só problemas ali, ou seja, ficavam no batalhão de problemas ali, de problemas. E o psicólogo olhou para ele e disse, você é louco, mas eu vou indicar para ele já está com infarto, quase beirando um derrame, eu vou dar uma dica para ele. Eu falei, sabe o que? O senhor para de conversar com essas pessoas que conversam e jogam coisas, o senhor começa a assistir o Chaves. O cara diz, mas eu falei para ele, pegou esse mandão, no outro dia ele veio rindo. Porque você tem que aprender a rir, gente. Toda pessoa que é deprimida, toda pessoa que é ansiosa, toda pessoa que é estressada, a pessoa não ri. Ou a pessoa só quer ficar concentrada ali sofrendo. Para de sofrer com o problema, gente. A alegria vai liberar você e você vai começar a viver. Então aí está. Quando a pessoa está na depressão, e geralmente ele não vai dar sinal que está deprimido. Às vezes você olha para a pessoa, é alegre, contente, feliz, isso, aquilo, mas ela talvez esteja disfarçando uma coisa que está dentro dela. Com certeza. Ela está disfarçando uma coisa que está dentro dela. E a pessoa tem que captar alguma coisa. Não pode ser eufórica demais, não pode ser isso, porque tem a bipolaridade, doutor. Ou a pessoa fica alegre demais, que tem que ser trabalhado, ou a pessoa fica triste. Então essa bipolaridade que a gente encontra também, então ela tem que tomar esse cuidado. E tomando esse cuidado, ou ela fica bem alegre, se está alegre demais, tome cuidado. Se estiver triste, você já pega. Geralmente a pessoa vai no lado triste, né? No lado negativo, lado da tristeza. Mas quando a pessoa está na parte alegre, você deixa a pessoa é alegre, é isso, aquilo. Aí que mora o perigo de uma pessoa chegar. Se ela está deprimida, se ela está com depressão, tanto faz a parte triste, que vai levar ao suicídio, se matar, ou de qualquer outra forma, ou também na parte alegre, a parte eufórica, que você não consegue perder que a pessoa está. E essa guerra começou dentro de si, dentro dos pensamentos, e vai terminar lá. Tem como mudar, doutor. Por isso que a gente deve ter uma base espiritual para você lutar. Eu também defendo sempre procurar um psiquiatra, um psicólogo para ajudar. Então, se tem ajuda do psicólogo, o que o psicólogo vai fazer para você? Ele vai te dar cura. O psiquiatra, porque chega um momento que você não domina a tua ansiedade, você não domina o teu problema, ele vai ter que começar a entrar com a medicação, para que você possa ter um descanso, para depois se lutar. E a parte espiritual, porque se ele estiver emocionalmente abalado, ele não consegue aprender nada, doutor. Você pode falar da Bíblia, pode levar um padre, pode levar um pastor, pode levar quem você quiser, não entra. Então ele precisa estar emocionalmente equilibrado. Então aí que está, você que é ansioso demais, pare lá se você está com ansiedade demais. Eu demorei quase 50 anos para descobrir que era ansioso. Se eu soubesse, minha vida tinha melhorado lá para trás há muito tempo. Eu também estou falando isso de causa própria. E também procurar Deus, gente. Você não tem jeito de querer fazer as coisas sem ter Deus na tua vida. Com certeza, né, Zé?
procura o psicólogo para dar o caminho, o psiquiatra para dar o remédio e a parte espiritual, a igreja, para fazer o fechamento do pacote, para se você o ser humano precisa mudar isso. o caminho. E o ser humano precisa isso, ele precisa ter conhecimento. Por isso que Sócrates diz: conhece-te a ti mesmo. O senhor conhece o senhor mesmo? Sem conhecer você mesmo, sem conhecer que o pior inimigo somos nós, sou eu mesmo, é você. O inimigo sou eu mesmo. Agora, se eu não me conheço, eu vou ser derrotado por mim mesmo. Geralmente o homem não é derrotado pelos outros, é derrotado por si. A hora que você conhece e conhece o poder de Deus, por isso que no mandamento está, o mandamento fala: amar a Deus sobre todas as coisas, né? Deus está em cima, e depois ame ao próximo como a ti mesmo. Isso aí. Se você tem que amar você, se você amar você vai conseguir amar o teu próximo. E porque Deus está no meio. Com certeza. Zé, peço licença de novo. Fica à vontade. Vai chamar mais um bloco de imóveis para venda e para locação. Com você aí. Imobiliária. Estamos aqui, o lago de fundo, estava dando uma caminhada aqui e estamos passando na frente de um terreno que nós pegamos recentemente com a J. Louço, que entrou para venda. Como vocês podem observar, nem a placa ainda foi colocada, é recente mesmo, fresquinho, um imóvel muito bom em localização privilegiada. Aqui estamos, logo atrás é o lago, então é uma rua, tem a rua que passa na frente do lago, é a Coronel Saldanha que passa na próxima. O número é 3336. Tem uma residência aqui, também em madeira. O terreno ele tem 422 metros quadrados. São 10 metros de frente por 42 metros de ambas as laterais. Então é muito interessante, um imóvel bem localizado. Você que procura aqui, vai dar uma caminhada no final da tarde, a família, sabe que o lago é muito bonito aqui também na região de Guarapó. Vale a pena vir conhecer esse imóvel, que você pode adequar ainda. Como você pode até morar, que já tem uma casa nele, ou você pode utilizá-lo, fazer uma reforma e tudo, e modificar esse imóvel. Venha na J. Louço e conheça esse imóvel. Marque uma visita conosco, a gente traz você sem problemas. E nos dê a honra, seu cliente da J. Louço Imobiliária. J. Louço Imobiliária. Ó, essa semana tivemos batendo papo aqui com o Isaías Roberto, né? Nessa nova missão de Isaías, aí, ele está lá na igreja presbiteriana lá do bairro industrial. E ficou muito gostosa a conversa, bem legal e tal, mas eu vou ter que trazer Isaías outras vezes aqui porque o nosso tempo é curto. Então, Isaías, eu queria deixar assim os minutinhos final aí para você fazer esse fechamento na questão da ansiedade e tal, dar um plá final teu, né? E já deixando o programa à tua disposição, que com certeza o ano que vem a gente vai trazer você novamente aqui para falarmos mais sobre isso. Né? Doutor José, grande abraço para ti, eu tenho uma consideração muito grande por ti. Muito obrigado. E uma vez eu entrei fazer o Rancho Crioulo na extinta TV Manchete com a sua batuta, com o seu apoio aí. Mas a ansiedade, ela tem uma cura, a depressão ela tem uma cura. Na Bíblia também fala do profeta Elias. O profeta Elias entrou em depressão por causa de uma resposta. Anteriormente, o que ele fez? Ele orou e depois de 3 anos, 6 meses sem chover, choveu. E depois ele orou, pediu que Deus mandasse fogo do céu, no holocausto lá, e ensopou de água e desceu o fogo do céu. Mas o que ele entrou na depressão foi quando Jezebel disse o que ele fez com os profetas dele, porque o profeta que profetizasse e não se cumprisse, ele deveria morrer. E morreram os profetas de Baal, os profetas lá de Jezebel. O que aconteceu? Ele pegou aquela resposta, ficou martirizando na cabeça, ficou assim na cabeça dele, e ele se encavernou, foi para a caverna e ficou lá dentro. E de repente Deus foi lá e deu de comer ele. Primeiro, o que Deus tratou? Tratou dele dando a sonoterapia, porque a pessoa que é deprimida tem que dormir, medicado dormir. E depois levantou ele e disse assim: o que está fazendo aqui? Não, porque só eu estou sofrendo, só aquilo, porque geralmente ele tem aquela autocomisseração, ou seja, ninguém me gosta, ninguém me ama, ninguém gosta, todo mundo te ama. E Deus falou: olha, você levanta aqui que tem mais serviço para você. E geralmente para vencer a depressão você vai ter que ter um trabalho que você goste de fazer, que te dê satisfação. E o que fez? Deus deu o trabalho para ele, mandou que ele fosse ungir Eliseu o profeta, mandou que fosse eleger os reis para fazer o trabalho e deixar o substituto dele, como eu falei aqui. E ele venceu a própria depressão aí. Você vence a depressão com a sonoterapia, você vence a depressão com Deus falando na tua vida, você vence a depressão vencendo emocionalmente, e você vence a depressão você voltando assim: eu me amo. Porque a pessoa que não ama a si mesmo não ama ninguém. Então você tem que amar você. Se você amar você vai se cuidar melhor,
você não vai ter problema de estar tomando remédio, não está problema de fervendo que suco. Usar esse termo ferver significa que você perde a razão. Então você deve ter essa tranquilidade. E você só tem essa tranquilidade quando você busca a Deus, por isso que está na Bíblia. Buscai o Senhor em primeiro lugar. E as demais coisas serão acrescentadas. Quando você faz essa inversão, a ansiedade entra para o meio. Grande abraço, sucesso, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Né? Que Deus abençoe você também. Tudo de bom para você. Amém. E agradecendo então a proteção de Deus, encerramos aí o programa J. Louça, trazendo os blocos J. Louça Informações. Então, senhor proprietário, a gente está precisando de imóveis para vender, né? Hoje a avaliação tem que ser mais pé no chão. Eu tenho citado que avaliar o imóvel é dinheiro vivo. Então essas propostas mirabolantes, aquele corretor que te orienta e te propostei aqui, está tudo fácil, não está. Hoje as pedras se acomodaram, o mercado imobiliário está estático, ele entrou dentro de uma realidade e o que tinha que subir já subiu. Então consulte profissionais habilitados, pessoas sérias que tenham passado para você fazer um bom negócio. Meu muito obrigado. J. Louço.